noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Cristo, neste momento, se faça muito mais presente do que é costumeiro diariamente. Aproveitando a noite de hoje, nessa condição de clima primaveril, aonde nós temos a chuva, temos o sol, enfim, temos as 4 estações do ano no mesmo dia. E é exatamente isso, meus queridos irmãos, que a gente tem que se predispor a ter muitas estações em nossas vidas. Estações onde a gente possa parar, refletir e continuarmos para a nossa próxima estação. E assim nós vamos levando a nossa vida. Mas para isso, nós, ao iniciarmos a nossa etapa da doutrina, nós temos que fazer a nossa prece. Para quê? Qual é a finalidade dessa prece? É exatamente a gente tentar se livrar de todas aquelas perturbações que tivemos, todos aqueles pensamentos, ou monopensamento, ou aqueles pensamentos obsessivos, que nos incomodou durante o dia, que nos deixou preocupado, sem objetivo nenhum. Então é exatamente esses pensamentos, essas ideias, é que nós devemos deixar sempre aqui na casa. Porque aqui, essas vibrações, porque à medida que eu penso, eu estou organizando uma quantidade de energia, que vai me expressar simbolicamente aquilo que eu estou pensando. Então, eu estou gastando energia, eu estou organizando uma quantidade de energia. E essas energias, quando nós deixamos aqui, nós nos livramos, deixamos aqui. E aqui existem espíritos iluminados de alto conhecimento sobre energias, sobre fluido, sobre magnetismo, e eles vão transformar essas energias em outra organização, em outro comprimento de onda que representa luz e que representa o bem. Porque tudo que nós buscamos é luz. E é exatamente isso que nós estamos aqui para buscar: luz, clarear, deixar mais transparente nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos planos de ações, os nossos projetos. Então, essa é a razão. Mas aqui, meus queridos irmãos, nós só vamos conseguir levar essa luz, levar essa claridade, se a gente se livrar dos outros pensamentos, aqueles que nos incomodaram, aqueles irmãozinhos que nos acompanharam durante o dia e que a gente não conseguiu se livrar. Aqui é o lugar deles. Porque aqui é muito mais do que um centro espírita, é muito mais do que uma casa de encontro para falar de uma religião. Aqui é um sanatório espiritual. É aqui que tem que ficar esses irmãozinhos, é aqui que tem que ficar todos esses pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que nos incomodam, não é? E que não tem uma finalidade, ele não tem origem, não é? E sequer tem destino. Ele chega, nos incomoda e fica, e fica, e fica, não é? E é exatamente isso que nós temos que deixar aqui nessa noite. Essa é a nossa proposta, mas para isso, meus queridos irmãos, vamos então nos acomodar, né? Mexer com a nossa musculatura, se assim for necessário, tentar unificar a nossa respiração com batimento cardíaco,
que é para a gente ficar bem relaxado, bem à vontade, para que a nossa mente flua em direção à luz que nós estamos buscando. E oramos assim. Ó Pai querido, nesse momento tão importante, onde estamos aqui com um único objetivo, o objetivo do bem, o objetivo de disseminar as luzes necessárias para que possamos vibrar numa condição melhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que estamos tendo nesse momento. Obrigado, Pai, pela caminhada que já percorremos até aqui. Ó Jesus, te pedimos neste momento também as luzes necessárias te pedimos, Pai querido, que permita que Jesus haja neste momento sobre a nossa mente, que haja nesse momento sobre os ambientes que ora estamos pensando, que abrace aquela mãe que chora a dor do seu filho nessa hora. Ó Jesus, sabemos que tu foste capaz de curar, e na tua humildade disseste que nós seríamos capazes tão quanto tu. Nos permita nessa hora que a gente possa nos voltar internamente e dentro dessa introspectiva, Jesus, podemos retirar todos aqueles pensamentos malignos, todas aquelas influências negativas que recebemos durante o dia, e deixar aqui para aqueles iluminados que vós ensinaste, Jesus, a transformar essas energias em energias salutares, em energias luminosas para iluminar o nosso caminho, o nosso percurso. Ó Jesus, vós que curaste aqueles anjos, vós que curaste aqueles pais, aquelas mães e aquele filho lunático, permita, Jesus, que o carinho da mãe, as preces da mãe cure o seu filho que ora chora de dor em seus braços. E ainda te pedimos, Mestre, educador como foste, que abençoe todas as escolas, que aqueles jovens, aqueles adultos, aquelas crianças, ao se aproximar das suas escolas, não sejam molestados por aqueles que fazem do vício da droga o ganha-pão de sua mesa. Equivocadamente, Jesus, pedimos neste momento que ampare esses irmãos, que ilumine o seu caminho, que ilumine a sua alma, que eles tenham entendimento, que essas condições malignas da droga não tenham acesso às portas da escola. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que assim seja. No capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar
uma condição, uma fala de Jesus Cristo, quando ele preocupado, principalmente com o Império Romano, aonde perseguia fortemente, como o administrador Pilatos. E essa condição, Jesus então resolve falar e dizer ao seu público que ele não teria vindo para destruir a lei, mas teria sim vindo para fazer cumprir a lei de Deus. Então vejam que Cristo, quando se fala assim, eu não vim destruir a lei, mas vim trazer a caridade. Então a lei existente, recheada de caridade, de boas vibrações, obviamente que a condição da lei social, ela mudou, já não é mais a mesma. Não é aquela lei seca que existia, já há um princípio de caridade. E quando Cristo fala em caridade, ele sabe que a caridade é derivada da fé. E a fé é um sentimento formado por partículas de amor, que é o sentimento supremo de todos nós. Então, no capítulo 1, Cristo então fala de que ele não teria vindo destruir a lei. Portanto, aqueles seguidores não precisavam ficar com medo do seu discurso, que deveriam acompanhá-lo. Aí nós temos 3 grandes revelações de Deus. Quando nós falamos em lei, quando nós falamos em organização social. Então, a primeira delas, Moisés, Jesus Cristo e Espiritismo. O Moisés, como a primeira grande revelação de Deus, ele especialmente, ele era um judeu, ele era um hebreu, na verdade. Nós estamos falando isso em torno de 1.300 anos antes de Cristo. Estaríamos nós caminhando para trás em torno de 3.300 anos e algumas coisas, para a gente entender o processo como se deu. Moisés, certamente, ele era filho de escravos judeus que teriam ido para o Egito na busca de alimentos. Porque as pragas, as doenças, se fazia e dizimaram as plantações dos hebreus, na época, dos judeus, em Judá. E, obviamente, que a sociedade com fome, e lá no Egito, uma fartura e uma necessidade de mão de obra, obviamente que todo o império egípcio vai em busca dessa mão de obra e transforma uma mão de obra escrava. E esses judeus indo para o Egito, lá eles se organizaram, lá eles foram trabalhando, mas chegou um determinado momento que a pressão política, social, econômica, familiar, eles sofriam muito pelos faraós egípcios. E aí então eles começam a se organizar entre si. Essa era a condição. E aí, novamente, um problema social muito grande, ocorrido no Egito agora.
o imperador, o faraó, não liberava comida para o escravo rebelde, o escravo que não quisesse trabalhar. Então, essas foram as condições. Bom, aí, em 1700 anos antes de Cristo, nós estamos aí em torno de 3.700, ocorre essa mudança, essa ida dos judeus em direção ao Egito, os hebreus em direção ao Egito. E lá eles começaram a trabalhar, existia disponibilidade de mão de obra para as grandes plantações no Egito. Essa eu resumo até aí, nós estamos em torno de 1700 a.C. Aí o que acontece, meus queridos irmãos? Como começou a existir um atrito entre a mão de obra escrava e o poder. E aí o faraó começou a se dar conta que toda aquela reprodução humana escrava aumentava incessantemente. Nós não estamos falando em 100, 200 escravos, nós estamos falando em 603.550 escravos que saíram da sua área de Judá em direção ao Egito. Então, é um volume muito grande de pessoas. E o faraó começou a temer aqueles movimentos dos escravos. E aí baixou uma norma, baixou uma lei, que toda criança que nascesse do gênero masculino deveria ser morto. E a mãe de Moisés, que deu à luz a Moisés, a um menino, obviamente que ela não queria que seu filho fosse morto. E ela então resolve organizar uma cesta de vime e arranjar, acomodar aquela cesta e colocar Moisés nas águas do Rio Jordão, que passava do lado do império, que passava do lado do palácio do faraó. E aí, justamente, naquele dia, a filha do faraó, mais uma irmã do faraó, passeavam nas margens do Rio Jordão. E encontraram aquela criança chorando sobre a cesta. E aí, quem era essa criança? Era um judeu, um filho de escravo chamado Moisés. Por isso que aquela cestinha de carregar a criança até hoje se chama Moisés, deriva daí, né? Então, meus queridos irmãos, o que acontece nesse momento aí? Essa filha do faraó recolhe Moisés, leva para o palácio, e lá Moisés recebe toda uma educação egípcia, e não uma educação da sua origem, não é? De hebreu, na condição de judeu. E qual delas, algumas diferenças, por exemplo, não é? O Egito, eles acreditavam, eles viviam um sistema politeísta, de muitos deuses. Para cada organização existia um deus. Existia o deus da beleza, o deus do sol, o deus da noite, o deus da morte. E aí segue todo aquele monte de deus que a gente estuda ao longo da vida, né, da gente. Então vejam que isso aí Moisés foi absorvendo. Mas chega numa determinada idade dele, ele tinha em torno de 40 anos, né? E aí então, ele vendo um soldado egípcio que era violento, que nem os soldados espartanos, que nem os soldados romanos, né? Esses aqui então, um dos soldados pega um escravo e leva quase à morte, né, de tanto sacrifício. E Moisés, vejam só, mesmo ele recebendo toda aquela condição, toda aquela vida dentro de uma cultura egípcia, ele não aceita aquela condição. E aí ele mata esse soldado, aos 40 anos de idade.
E claro que a lei, naquele período, era dente por dente, olho por olho. Ele matou, então deveria ser morto. E aí Moisés foge para as montanhas. Aí ele vai para umas montanhas. Aí nas montanhas ele constrói uma família, tem filhos e vive mais 40 anos ali. Até que num determinado momento, através de uma, vamos dizer assim, de uma condição de comunicação espiritual, ele recebe uma mensagem, né, através de seus mentores, que ele deveria voltar às suas origens, com 80 anos de idade, e salvar o seu povo escravo do Egito. Conduzir esse rebanho até a terra prometida, que era a terra de Canaã, que era hoje uma faixa onde está Israel, uma parte, né, que está Israel, era bem maior. Então vejam que Moisés, então, ele argumenta, sabe, com aquela intuição, que nada mais era do que uma comunicação espiritual que ele estava recebendo, e ele então começa a falar, né, para Deus que ele não teria condições, até porque os próprios judeus não creriam nele, porque ele teria uma formação egípcia, ele acreditava num politeísmo, né, em muitos deuses, e os judeus não, eram monoteístas, acreditavam num único Deus, que nem nós, né? Então, mas mesmo assim, vários, ele dizia também que não era um ser político, que ele não tinha um bom discurso. As justificativas foram muitas, mas Deus diz para ele: és tu que tem que ir, não são os outros. E ele então resolve se deslocar das montanhas e ir em direção ao Egito, onde estava o seu povo de sangue, os filhos de Israel, que eram chamados, eram os hebreus, para que eles retornassem para a terra prometida, que lá existiria fertilidade no solo, que lá existiria abundância de alimentos. E aí então Moisés resolve. Aí chegando lá, ele organiza e começa o processo do êxodo, o processo da emigração desse povo em direção à terra prometida. E aí vejam, né? São 603, mais todas as crianças nascidas, e foram 400 anos de escravidão. Aí Moisés, ele vai, né, em direção à terra prometida. E claro que numa condição, no determinado momento, no Mar Vermelho, que não existe cajado, que não existe, que as águas não se dividem, há uma condição meteorológica que durante um período do ano as águas baixam, a maré baixa, e que dá a travessia no Mar Vermelho. É isso aí, hoje, não é? A ciência comprova, um período do ano acontece isso. E exatamente, Moisés e todo o seu rebanho de escravos permanece na beira do Mar Vermelho, esperando esse momento das águas baixar a maré e eles conseguirem ultrapassar ao Mar Vermelho, né, em direção à Terra Prometida. E aí, então, acontece esse fenômeno natural, eles atravessam. Aí atravessam também mais um rio. E aí, quando eles chegam numa região ali, que hoje é o Líbano, não, então ali Moisés adoece e desencarna. Mas ele, né, sobre a influência de seus mentores espirituais, sobre a influência de Deus, ele já vinha preparando um substituto, que era Josué. E Josué conduziu os judeus até a terra prometida. E chegou lá, eles montaram um grande processo de desenvolvimento,
e lograram êxito, né? Então, eles começaram a desenvolver uma cultura muito grande. Então, Moisés, meus queridos irmãos, né, por mais que ele tenha recebido uma outra cultura, a exemplo de nós, muitas vezes nós recebemos outras culturas, mas nós temos que ter a sensibilidade de ver a hora em que nós temos que nos defender, temos que ir adiante, temos que abraçar a causa de Deus e seguir à frente. Sozinho nós não somos nada, somos muito pequenininhos. Mas quando nos envolvemos com Deus, com Jesus, com nossos mentores espirituais, a gente fica mais forte. Então, basicamente, Moisés, a importância dele era esse transporte. Isso aí foi um exemplo para a humanidade. Isso aí levou a um processo que a gente sabe que toda caminhada, que toda andada, a gente vai aprendendo coisas. Logicamente, que aquele processo de retorno dos judeus, o que eles sabiam, já estava multiplicado por muitas vezes em termos de maturidade mental. E isso acontece conosco. Quando a gente começar a se envolver, meus queridos irmãos, com algo e com alguma coisa, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. E quanto maior for esse grau de desenvolvimento, maior é a nossa luz. Maior é o nosso comprometimento também. Mas mais facilmente chegam em nós energias do bem. Mais facilmente chegam em nós luzes, que é o que nós buscamos. Luzes que vão iluminar nossos pensamentos, nossas ações, conforme nós falamos. Mas aí tem outra revelação. Aí nós estamos mais ou menos a 1300 anos antes de Cristo. Toda essa parte, essa organização social do planeta Terra, ele vem a passos largos. Claro que vai sofrendo alterações pelos pensamentos negativos, pelas ações negativas, pelo próprio poder que comandava o planeta. Então aí começa todo de novo. O mal começa a atingir muito fortemente a cabeça das pessoas. A tal ponto que chegou um determinado momento que Deus chama Jesus e diz assim: Jesus, vem. Tu precisa reencarnar. Já que tu, na condição espiritual, quando nós criamos o planeta Terra, eu te dei para que tu batizasse, para que tu virasse o padrinho desse planeta e que cuidasse dele, está precisando de ti. Mas Jesus não poderia vir na condição de espírito, porque também a sociedade não acreditaria nos fatos e não seria interesse também dos comandantes, né? E aí o que acontece, meus queridos irmãos? Jesus reencarna. Aquilo que era dente por dente, olho por olho, aquele Deus injusto, Jesus traz uma mensagem nova, a mensagem do amor, a mensagem da caridade, a mensagem da fraternidade, a mensagem do abraço. Jesus traz uma outra condição, ele não mexe na lei. A lei permanece, mas ele traz uma nova vestimenta para essa lei, que é a lei do amor, que é essa lei que a gente todo dia, incessantemente, a gente está buscando vivenciar essa lei. Não é fácil, é difícil para nós todos, mas nós temos que ir em busca, persistir, ter esperança que ali adiante nós vamos conseguir. Então vejam
que Jesus traz e cria para nós um modelo chamado cristianismo, que é amar a Deus sobre todos e todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Essa é uma condição nova. Moisés dizia dente por dente, olho por olho. Aqui não. Se alguém te bater na face, ofereça a outra face do rosto. Significa não revidar, perdoar. Então, essa condição de vida, esse modelo, esse paradigma trazido por Jesus, nos traz essa condição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós precisamos de algo a mais quando nós temos essa condição? Nos parece que não, porque o restante decorre dessa condição. Quando nós atingirmos essa condição de amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo, o restante, os outros componentes que compõem o ser humano, ele já vem por si só. Na hora em que nós conseguimos abrir e agir e vivenciar esse amor, o restante vem junto. E é isso, meus queridos irmãos, que Jesus espera de nós. Ele deixou, está aí, há mais de 2000 anos. E a gente está lutando, né? E nós vamos chegar lá. Nessa encarnação ou em outras, né, nós vamos chegar. Então Jesus deixa para nós um modelo de paz, de amor, de caridade, de fraternidade e de respeito. É uma condição simples. Nós é que muitas vezes nos achamos que a gente é poderoso em termos de raciocínio, de mente, de imaginação, e começamos a complicar as coisas que são simples. O restante, na hora que a gente tiver um modelo de paz, uma condição de viver em paz, mas não é eu viver em paz a sacrifício do sangue do meu irmão. É eu criar dentro da minha aura, aonde eu influencio, aquela condição, vibrações de paz, para que as pessoas, ao chegarem perto, dizem assim: mas como é bom, como tu está vibrando bem hoje. Olha, gostei, estou assim, encantado, estou bem, fiquei bem nesse momento. É isso que Cristo quer de nós. É isso aí que ele deixou esse cristianismo para nós. Deixou então esse modelo de paz, de amor e caridade. E caridade, meus queridos, não é palavras soltas. Caridade, ela envolve fé, envolve esperança, envolve amor, envolve comprometimento. Isso é a caridade. Se eu não tiver todos esses requisitos e oferecer uma bolacha para alguém, eu não estou praticando a caridade. Eu posso estar semeando alguma coisa para tirar um fruto depois. A caridade, ela tem que ter como recheio principal, como um bolo, aquilo que nós desejamos que fique muito bom, muito gostoso, que faça muito bem para todos. Isso é a caridade de Cristo. Esse é o conceito de caridade. Claro que ao longo do tempo a gente vai olhando o Aurélio, vai aprendendo na escola e acha que caridade é simplesmente distribuir algo sem sentimento, né? Fica difícil. Outra revelação, é a terceira grande revelação, meus queridos irmãos, é o Espiritismo. Só para a gente se localizar no tempo,
Nós temos as grandes descobertas aí depois do nascimento de Cristo, em 1500, as grandes descobertas. Aí nós temos um avanço mental em 1600, através do Iluminismo, que foi um movimento na Europa, que trouxe uma forma de pensar, uma forma de agir, e uma confiança e despertando uma autoconfiança nas pessoas. Que cada ser tinha que pensar, que tinha que se resolver por si só. Então aí há um movimento intelecto muito forte, muito grande, e isso se dissemina. Isso avança também a nossa maturidade espiritual. E aí ele vai. Então, outra coisa, aí vem, depois desse movimento do iluminismo, vem uma revolução industrial. E essa revolução industrial desempregou a mão de obra braçal. Nós tivemos grandes crises econômicas localizadas ao redor das grandes fábricas artesanais que existiam. E aí as famílias começaram a passar necessidade. Aí vem, caminhando para todo esse processo, mais um avanço, porque a dor ensina, nós crescemos com a dor também. E aí vem uma outra etapa, depois dessa revolução, qual é o consolo que Deus coloca? Ela intui no povo francês, que era um povo de alta sensibilidade no período, intui uns sentimentos de reorganização social do homem. E aí vem a Revolução Francesa como uma revolução intelectual, onde é desenvolvido algumas habilidades. Por exemplo, a fraternidade, a liberdade de pensamento. São dois itens importantíssimos, quando a gente começa a estudar a evolução do homem. Então, o Espiritismo, meus queridos irmãos, que ele vem na forma de caridade, vem na forma de amor, que é um novo paradigma. E aí, aquela questão da Revolução Francesa fez o homem pensar nesses valores, que até então ele pensava muito pouco, na caridade, na fraternidade, na liberdade, no respeito. Então aí parece que os pré-requisitos necessários na organização do homem para a instalação e a codificação do Espiritismo estava pronto. E aí o Espírito Verdade, que é Jesus Cristo, ele organiza determinados grupos de pessoas, e aí vem um avanço da ciência, chegando no professor Rivail, chegando no Allan Kardec. E Allan Kardec, que estuda bastante o magnetismo anteriormente, ele começa a entender essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. E aí, então, começa a se instalar o Espiritismo, meus queridos irmãos. E ele vem com essa finalidade, a finalidade da consolação verdadeira. Aquela consolação que envolve a fé, o amor e o respeito. Então, o Espiritismo é aquela terceira revelação que veio nos trazer o consolo, o entendimento dos fatos. E é o que tem acontecido. Na hora que a gente começa a estudar o Espiritismo, parece aquela coisa difícil, complicada, pesada. Por isso que o estudo sempre é bom no coletivo, em grupo, E aí nós vamos começar a entender essa relação entre os dois mundos. E começamos ali a ter as respostas de nossos questionamentos. E aí são muitos questionamentos que nós fizemos ao longo da vida, e por incrível que pareça, nessas 5 obras básicas do Espiritismo, nós encontramos resposta para tudo.
Tá? E as respostas, claro, não estão ali no livro. As respostas estão dentro de nós. No livro só existe aquela condição que vai nos levar a descobrir as respostas. Porque a resposta sobre a mesma questão, às vezes, ela é diferenciada para cada um de nós. Depende o nosso grau de evolução, depende a nossa maturidade. Mas o Espiritismo, né, ele traz como alicerce básico: amai-vos e instruí-vos. Por favor, amor. Primeira coisa é o amor. Primeira coisa é a fé. E depois nós vamos estudar. Nós vamos nos instruir. Nós vamos falar. Nós vamos aprender. Nós vamos nos livrar daqueles pensamentos incomodativos e vamos trazer para nós a luz que nós procuramos, aqueles espíritos iluminados. Então, a gente sabendo como agir sobre a nossa mente, nós vamos começar da mesma condição material que a gente define os amigos que a gente quer. Em que momento nós vamos definir essas amizades? Nós vamos definir com o nosso comportamento, com aquilo que nós gostamos. As pessoas são afins. Então, isso aí, esse detalhe é interessante, meus queridos irmãos. Então, fica para nós essa mensagem: com quem eu quero me acompanhar? Nós, na nossa evolução, já sabemos e temos condições de retirar ou aproximar o que eu quiser pensar ou com quem eu quiser me acompanhar. É uma condição. E para cada um de nós, ela tem uma dimensão diferente. Depende do nosso grau de evolução. Mas todos nós somos capazes. Basta querermos. Tá? Então, o pré-requisito para tudo é querer. Na hora que eu quiser, eu me acompanho com quem eu quiser, de acordo com o que eu estou pensando. Que a paz e o amor de Cristo fique com todos, meus queridos irmãos. Relaxamos e oramos. Bendito Pai, nessa noite, além de nossos agradecimentos para Ti, queremos Te pedir que as energias cósmicas que horas formam uma massa nebulosa sobre as nossas mentes, sobre o nosso ambiente, que eu possa ingerir essas energias e transformar na minha mente em fluidos salutares, em luzes, em fluidos do conhecimento, para que no dia de amanhã me torne um ser muito mais compreensível de todos os fatos que me circundam, Pai. Jesus, Te pedimos neste momento os Teus pensamentos, que recaiam sobre esses nossos irmãos espirituais, aos nossos anjos da guarda, ao nosso mentor, nosso guia espiritual, e que leve essas energias lá onde eu estou pensando neste momento, retirando dali todas as influências negativas, retirando dali todas as perturbações espirituais, e deixe ali a luz, que deixe ali a semente da pureza, do bem, do amor, que aquelas quatro paredes se torne, Pai, um verdadeiro lar integrador de elementos, formando uma família sólida, forte, em Teu nome.
E especialmente nessa hora, pedimos a esses espíritos extensionistas, abraçados nas energias salutares, possam levar essas energias àquelas pessoas que aqui não puderam se fazer presente. Que eles sintam o entendimento, o discernimento sobre a dor que eles atravessam, que às vezes é necessária para o seu próprio crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que cada um leve consigo as energias do bem, as energias